Gosto muito do Felipe Luiz, cara que, tá preparadíssimo para ser treinador. Isso há um ano atrás, cara, eu encontrei com ele no Maracanã e nós conversamos sobre isso. Cara, aí ele, tô me preparando, vou para essa, porque eu não queria nunca ser treinador. E após 2 dias de folga para os nossos jogadores, o time do Flamengo volta aos treinamentos com foco total na partida contra o Fluminense, né? Serão 10 dias de treinamentos intensos. Sobre a renovação do Gabigol, ela que parecia totalmente descartada, o Marcos Braz disse que o jogo pode ter virado em relação à renovação do Gabigol. Vamos ouvir depois o que o Marcos Braz disse sobre isso. Em relação ao Fabrício Bruno, foi convocado ali de última hora para a seleção brasileira. Felipe Luiz, mais uma vez, conseguiu tirar um coelho da cartola e o Flamengo venceu por 2-0 o time do Bahia, que ficou totalmente retrancado e outros técnicos não conseguiam furar esses bloqueios, mas o Felipe Luiz é sagaz e conseguiu mostrar corretamente o caminho das pedras aos nossos jogadores. Sobre o Wesley, será que ele preocupa porque saiu de campo ali sentindo algo? E o Marcos Braz, junto com o Cacau Cota, eles dois tentaram se eleger vereador, mas em relação a essa tentativa, ela foi por terra. E sobre os números de votação do Marcos Braz, realmente houve uma queda, mas muito significativa do que aconteceu nas últimas eleições. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV. E por favor, deixe seu like. E agora vamos logo para as notícias, porque é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E vou abrir o vídeo falando sobre a renovação do Gabigol, essa provável ou possível renovação do Gabigol, que há algum tempo ela parecia totalmente descartada pelas palavras do próprio Marcos Braz. O Gabigol, ele tem a intenção de renovar com o Flamengo, só que ele quer um contrato mais longevo do que o Flamengo ofereceu. O Flamengo ofereceu 1 ano de contrato com uma valorização salarial de 50%. O Gabigol ficaria com um pouco mais de 2 milhões de reais por mês em relação ao salário. Só que o Gabigol, ele não quer esse contrato curto. E aí, por causa disso, a diretoria do Flamengo já dava praticamente como descartado, até porque o Tite não utilizava o Gabigol para ser o centroavante do Flamengo, mesmo na ausência do Pedro. Só que com a chegada do Felipe Luiz, o panorama mudou. E vamos ouvir o que disse o Marcos Braz em entrevista para a Raíssa Simplício. Existem pontos que a gente tem que analisar. Eu tenho certeza que o Gabigol quer ficar, ele ainda não assinou com nenhum time. Se o Flamengo também não comunicou que não o quer, deixa uma brecha para analisar que o Flamengo deseja ter o atleta. Entretanto, em determinada situação, que precisa fazer os ajustes que forem possíveis em relação à parte financeira, é aquele negócio. Ninguém quer separar. O casal está brigado, mas ninguém quer separar. Ninguém tem coragem de separar mesmo. Isso que está acontecendo. Claro que com Felipe Luiz você tem novos ares, um novo norte, que pode fazer com que a gente enxergue que tenha que ter uma renovação de contrato, disse Braz. É isso, galera. O que parecia totalmente descartado, hoje em dia não está tão descartado assim. Existe sim a possibilidade da renovação do Gabigol, tá? O Flamengo, vendo que ele está se entregando durante os jogos, já muda um pouquinho o panorama do que estava antes. O Gabigol com o Felipe Luiz também parece ser outro atleta dentro de campo. E eu deixo a pergunta para vocês. Vocês renovariam com o Gabigol? Ainda tem esperança de ver o nosso camisa 99 performar assim como foi algum tempo atrás? Sua opinião é importante, coloca ela aqui embaixo do vídeo. E falando sobre eleições, tivemos 2 candidatos a vereador do Flamengo, né? O Marcos Braz e também o Cacau. O Cacau, ele conseguiu ali, na sua primeira tentativa, né, se candidatando, ele conseguiu 3.500 e poucos votos, foi mais ou menos isso. E a grande decepção para ele mesmo foi o Marcos Braz, né? Porque na última eleição ele conseguiu mais de 40 mil votos e nessa eleição ele teve apenas 8 mil e poucos votos, né? Praticamente 4 vezes menos, né? Um pouquinho mais do que 4 vezes menos votos. Então, por causa disso, nem o Cacau Cota e nem o Marcos Braz conseguiram se eleger vereadores, né? O Marcos Braz ficou durante um bom tempo aí no cargo de político, mas agora ele volta as atenções ao Flamengo. E existe ainda aquela dúvida: será que o Marcos Braz continua à frente do futebol do Flamengo no ano que vem? A possibilidade ela é pequena, mesmo o Dunche ganhando as eleições, ok? Falando sobre a partida que a gente teve com o Felipe Luiz, né? Eu não gravei vídeo ontem, então hoje eu venho falar sobre mais esse jogo e um jogo
que deixou a gente com mais esperança ainda, porque o Bahia é um time difícil de bater, mesmo não tendo o Everton Ribeiro, e a gente conseguiu explorar muito bem as laterais, né? Parece que o Felipe Luiz, sendo lateral, ele consegue entender a importância tática das laterais e tá fazendo o Flamengo jogar, porque contra o Bahia, galera, eu imaginei que o Bahia fosse partir para cima do Flamengo, mas mesmo depois do gol do Flamengo, do gol do Ayrton Lucas, com uma bela jogada do Wesley, tá? Já já a gente vai falar sobre o Wesley. O Ayrton Lucas mandou pro fundo do barbante, 1-0 Flamengo, e o Bahia continuava com 4, às vezes 5 na sua primeira linha ali de zaga. Então, é aquela dificuldade que vários técnicos tiveram no time do Flamengo, o Felipe Luiz está conseguindo, a princípio, tirar de letra, né? Que muitos técnicos falavam na coletiva, mas o time joga todo retrancado, mas é muito difícil jogar com um time com várias linhas ali na zaga adversária. Só que o Felipe Luiz, ele consegue ter a sagacidade de explorar um assunto que a gente, uma posição, melhor dizendo, que a gente já vem falando há muito tempo, né? Eu sempre falei com os senhores, chute de fora da área e também jogadas de linha de fundo. E o Felipe Luiz está conseguindo explorar essa jogada de linha de fundo contra times que vêm totalmente retrancados. E olha que a gente jogou na casa do Bahia. Conseguimos um 2-0. Felipe Luiz correu riscos, sim, assim como aconteceu no jogo contra o Corinthians, mas dessa vez o Flamengo conseguiu se comportar defensivamente melhor, não corremos tantos riscos como corremos ali na partida contra o Corinthians, e isso é excelente. Porque a gente, bem defensivamente, a gente sabe que o nosso ataque geralmente é um ataque ali fatal, que consegue fazer pelo menos um gol nas partidas, tá? Sobre o Wesley, que jogadaça do Wesley. Lembram quando eu falei com os senhores? Muita gente me criticou aqui que quando melou a negociação dele com a Atalanta, de 120 milhões de reais, eu falei, pelo menos a gente ganha na parte técnica. Aí vem uma enxurrada de comentários contrários, né? Pô, você tá cego, você não vê que o Wesley não joga nada, que ele é horrível, perdemos muito dinheiro. E eu falei, poxa, se o Barcelona quis, se os clubes de fora querem, como que o moleque não joga bola? Ele está em desenvolvimento, ele pulou etapas pra caramba em relação à chegada do profissional. A gente não tinha lateral direito, ele teve que subir. Algumas vezes errou, outras vezes acertou, só que tá sendo ali o nosso melhor lateral direito e a gente tá conseguindo lucrar bastante dentro de campo em relação à negociação ter melado, né? A gente está conseguindo ter um ganho técnico gigantesco dentro de campo. Então, estou gostando muito de ver o Wesley jogar. É bom o Felipe Luiz tá ali como técnico, porque consegue botar os laterais para jogar com uma qualidade bem melhor por causa dos pulos do gato, que o Felipe Luiz conhece muito, né? Durante muitos anos foi lateral e jogou nos maiores clubes do mundo e agora está no maior deles, né? No Mengão, jogou futebol e agora está como técnico. E o Wesley, ele no final do jogo preocupou, meteu uma mão ali na coxa, poderia estar com algum problema, mas o jornalista Vene Casagrande, ele esclareceu que o Wesley não tem nenhum tipo de lesão. E é engraçado, né, ver todo mundo aliviado hoje em dia que o Wesley pode jogar, e há algum tempo atrás, né, eu queria arrancar o pescoço dele, mas futebol é assim mesmo. Quanto mais jogadores o Felipe Luiz conseguir recuperar, conseguir estar ali em alto padrão, em alto nível dentro de campo, quem se dá bem é a torcida do Flamengo, que vai ver um jogador jogando o fino, fazendo gol, ajudando com assistência. E eu quero muito a recuperação do Alan, que o Felipe Luiz já falou, que precisa dar moral para os jogadores para eles conseguirem recuperar o futebol que ele sabe que os jogadores têm. Então, o Alan é um jogador que a gente viu jogar muito bem no Atlético Mineiro, e quem sabe ele não se recupera com o Felipe Luiz. O próprio Gabigol também, que tem jogado pelo menos melhor do que estava jogando com o Tite. Então o Felipe Luiz está tentando fazer aquela recuperação de jogadores que estavam com a moral ali mais baixa, para que todo o elenco do Flamengo consiga performar ali pelo menos parecido quando entrar dentro de campo. Porque tem aí as eliminatórias. O Flamengo perdeu agora o Fabrício Bruno, né, que foi convocado de última hora. A gente não sabe se será convocado apenas para ficar no banco ou se será titular, porque ele foi convocado para um lugar do Militão. Pode ser até que ele jogue como titular nesses jogos, tá? Então o Flamengo teve de convocações Fabrício Bruno aí de última hora, o Gerson, que já tinha sido convocado, o Arrascaeta, o De La Cruz, o Varela, o Plata. Então são vários jogadores que vão desfalcar os treinamentos do Felipe Luiz, só que 10 dias de treinamento dá para o Felipe Luiz alinhar, né,
uma estratégia ali para a partida contra o Fluminense, que será uma partida dificílima, e eu, sinceramente, não acredito que o Felipe Luiz vá colocar um time reserva. Eu acho que ele vai colocar o que ele tem de melhor, caso o jogador consiga ir a campo, né, na partida contra o Fluminense, porque o Arrascaeta, o De La Cruz, o Varela, entre outros jogadores que foram convocados, provavelmente joguem no dia 15, né? O Arrascaeta, ele que tem uma possibilidade maior de começar jogando contra o Fluminense, porque geralmente o Arrascaeta é banco, né, e entra geralmente no final dos jogos. Mas o De La Cruz dificilmente, porque geralmente ele é titular da seleção do Uruguai. Então, para essa partida contra o Fluminense, ele colocará o que tem de melhor, né? Não acredito que ele colocará os reservas, e a gente ainda tem aquela esperança, aquele fio de esperança no Campeonato Brasileiro. Mas lógico, o nosso foco principal é a faixa de classificação para a Libertadores. Isso que é o nosso foco. Se vier o Campeonato Brasileiro, beleza, mas a gente tem que focar primeiro no que está mais palpável, que é a vaga da Libertadores, porque nada está garantido também na Copa do Brasil, né? A gente deseja esse título da Copa do Brasil, mas a gente não pode contar com o ovo no bogão da galinha. E é isso, galera. Se gostaram do vídeo, por favor, deixe seu like, se inscrevam no canal e também comentem aí se vocês preferem esse estilo de vídeo, sem aquelas separações das matérias. Isso aí me ajuda bastante. Por favor, coloque a sua opinião aqui embaixo do vídeo. Uma semana excelente a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima e fui!